Hoje, na história da igreja, nós vamos falar um pouco sobre a cruz invertida. A cruz invertida é aquela cruz a qual nós muitas vezes vemos frequentemente no Vaticano. Essa cruz, ela simboliza a forma a qual São Pedro ele foi crucificado. São Pedro, ele se achava tão indigno de ser crucificado como Jesus, que naquele momento ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, a cruz, ela no lugar de ficar em pé, ela ficou de cabeça para baixo. Por isso que Pedro, na sua humildade, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Por isso que ali no Vaticano, quando nós vemos ali os papas, quando eles falecem, que nós vemos aquela cruz de cabeça para baixo, o significado é esse. Como Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, assim todos os papas eles são daquela mesma forma como nós vemos aquela cruz, a simbolidade a qual ela tem, que é justamente a simbolidade de ser uma pessoa humilde, assim como Pedro, porque Pedro ele não se sentia indigno de ser crucificado, de ser morto da mesma forma a qual Jesus ele foi. Tradição cristã. A história conta que São Pedro, ao ser condenado à crucificação, sentiu que não era digno de morrer na mesma posição que Jesus e solicitou que a sua cruz fosse invertida. Cruz petrina. A cruz invertida é também chamada de cruz petrina, em referência a São Pedro, Petrus em latim. O significado: a humildade e não dignidade. O simbolismo central da cruz invertida é a humildade e o reconhecimento da própria indignidade em relação a Cristo. Ou seja, naquele momento ele foi humilde e naquele momento ele se sentiu indigno de ser crucificado, de ser morto, da mesma forma a qual Jesus ele foi. Chave do céu. Frequentemente, a cruz de São Pedro é acompanhada por duas chaves, simbolizando a chave do reino dos céus que Jesus deu a São Pedro. O que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra, assim será desligado do céu. Por isso que aquela chave a qual Jesus ele deu para Pedro, ali simboliza aquelas duas chaves, simboliza o que Pedro ele foi para Jesus Cristo. Que ali tudo que será ligado no céu será ligado na terra, e aquilo que será desligado no céu também será desligado na terra. E aqui nós vemos o tanto da importância a qual nós temos que procurar a conhecer mais a doutrina da nossa igreja, conhecer mais todas as coisas a qual vem da nossa igreja, o simbolismo, a história verdadeira que tem dentro da nossa igreja. Por isso que são histórias bonitas. Cada símbolo, cada gesto, a cada momento da Santa Missa, tudo ele tem um significado. Muitas vezes nós não compreendemos e temos que ter cuidado até com o que nós falamos, porque um significado da cruz de Pedro, quando nós vemos, é tão importante, é tão bonito e singelo, o que muitas vezes nós não entendemos e levamos para, muitas vezes, maldade. E hoje o que nós vemos sobre a cruz de Pedro é isso, é a humildade e ele mostrando que ele não era digno de ser morto como Jesus foi. Amém.